Portugal mantém 5 distritos em alerta máximo de incêndio. Também em França, a onda de calor não dá tréguas e aumenta risco de fogos. União Europeia reforça sanções contra as exportações de ouro da Rússia. Bruxelas leva a Hungria à Justiça Europeia por causa da legislação anti-comunidade LGBTQI e encerramento de rádio independente. Biden termina a visita a Israel com mensagem de esperança. De norte a sul, Portugal perde terreno para as chamas. Também há chamas deste lado. Só esta semana, revela a Proteção Civil, arderam cerca de 10.000 hectares e foram retiradas quase 900 pessoas. Nem a madrugada trouxe grande alívio ao trabalho dos mais de 3.000 bombeiros no terreno. No início da manhã, lutavam já contra quase 20 fogos ativos em todo o país. Dados da Proteção Civil mostram que o distrito de Leiria é o que mais meios e operacionais está a mobilizar. O alerta vermelho para risco extremo de incêndios permanece em vigência nos distritos de Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco e Porto Alegre. Numa altura em que o país está em situação de contingência devido ao elevado risco de incêndio, os guardas florestais da Guarda Nacional Republicana realizam esta sexta-feira uma greve e uma concentração junto ao Ministério da Administração Interna. Os profissionais reivindicam melhores salários e condições de trabalho. A onda de calor também não dá tréguas à França. Na região de Gironda, no sudoeste do país, o fogo já chegou às casas. Desde terça-feira, mais de 10.000 pessoas foram deslocadas. A falta de manutenção das florestas é a razão apontada pelo chefe dos Bombeiros Nacionais para a propagação massiva das chamas. Gironda permanece em alerta máximo de incêndios, mas o aumento das temperaturas e o risco de ocorrência de mais fogos em França colocou já 11 departamentos em todo o território em alerta laranja. Novas sanções contra a Rússia. Desta feita são as exportações de ouro que estão na mira da Comissão Europeia. O ouro é visto como uma parte importante das exportações russas. Depois da energia, o metal precioso é o que mais pesa nas exportações. Em 2020, o ouro valeu mais de 18 mil milhões de euros aos cofres russos. Nas redes sociais, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, insistiu em como Moscou deve continuar a pagar um preço elevado pela agressão contra a Ucrânia. As novas sanções foram apresentadas como um reforço das medidas já adotadas pelos 27 em linha com as decisões do G7. O que a Comissão Europeia está atualmente a trabalhar, em conjunto com os Estados-membros, não é outro pacote de sanções. Na realidade, está a concluir alguns dos pormenores dos pacotes de sanções anteriores, a fim de evitar qualquer possibilidade de incumprimento e também de bloquear algumas das rotas de fuga que identificamos através da implementação destas sanções. E, ao mesmo tempo, alinhar os nossos pacotes de sanções com as conclusões do G7. Até ao momento, a União Europeia adotou 6 pacotes de sanções, incluindo o embargo ao petróleo, de forma a dificultar a capacidade da Rússia para financiar a invasão da Ucrânia. No entanto, a União Europeia ainda não está preparada para ativar sanções contra o gás. A proposta da Comissão será discutida pelos chefes da diplomacia europeia na segunda-feira. Volodymyr Zelensky acusa a Rússia de terrorismo. Numa reação ao ataque a Vinícius, em que pelo menos 23 pessoas perderam a vida e mais de 100 ficaram feridas, o presidente ucraniano condenou a atitude de Moscovo, ou, nas palavras de Zelensky, a audácia de matar, quando decorria em Haia uma conferência internacional sobre a responsabilidade dos crimes de guerra cometidos na Ucrânia. Este dia provou mais uma vez que a Rússia deveria ser oficialmente reconhecida como um Estado terrorista. Nenhum outro país do mundo representa uma ameaça terrorista tão grande como a Rússia. Nenhum outro Estado no mundo se permite destruir cidades pacíficas e a vida humana comum com mísseis de cruzeiro e artilharia todos os dias. O ataque foi também condenado pela comunidade internacional. No Twitter, o chefe da diplomacia europeia considerou a ação das tropas russas, que repetidamente matam civis, crime de guerra, e apelou ao fim da invasão. Apelos que não fazem eco nos corredores do Kremlin.
Já esta manhã, Mykolaiv voltava a ser bombardeada. De acordo com o governador da região, foram lançados pelo menos 10 mísseis sobre a cidade, tendo atingido 2 universidades. Uma pequena vitória para a grande comunidade LGBTQI e mais um revés para o primeiro-ministro húngaro. Bruxelas vai levar a Hungria ao Tribunal de Justiça da União Europeia, em causa uma polémica lei que impede conteúdos LGBTQI em escolas ou canais dirigidos a menores. O governo fala numa luta contra a pedofilia, mas a Comissão Europeia entende que a lei discrimina pessoas com base na orientação sexual e identidade de género. A Comissão Europeia considera que esta lei viola as leis do mercado interno e as leis de proteção das pessoas, no que diz respeito aos seus direitos fundamentais e aos valores da União Europeia, no artigo 2. No ano passado, Bruxelas iniciou um processo de infração contra Budapeste. A resposta do governo não foi satisfatória e precipitou um novo passo. Organizações de defesa de direitos de pessoas LGBTQI pedem mão pesada do ponto de vista financeiro até que a Justiça Europeia decida. É claro que é uma vitória simbólica muito importante para a nossa comunidade. Temos certeza, e é isso que os nossos advogados nos dizem, que vão ganhar este caso no Tribunal de Justiça da União Europeia. Mas está claro que, enquanto isso, Orbán ainda está a usar a nossa comunidade como bode expiatório na Hungria. E a Comissão também deve tomar medidas intermédias e apelamos a que se use o mecanismo do Estado de Direito nestes ataques, nos ataques à comunidade LGBTQI na Hungria. Mas há mais. Bruxelas também leva a Hungria à Justiça Europeia por causa da recusa em renovar a licença de emissão da Clube Rádio. A estação, crítica do governo, foi silenciada no ano passado. A Comissão Europeia entende que as razões são questionáveis. Nas ruas da Macedónia do Norte continuam os protestos. Grande parte do país rejeita a adoção de alterações constitucionais que permitiriam iniciar as negociações de adesão à União Europeia, ultrapassando o veto da Bulgária. Mas estas mudanças em favor da minoria búlgara significam cedências impensáveis para muitos macedónios do Norte. De visita a Skopje, a presidente da Comissão Europeia reiterou o apoio à adesão da Macedónia do Norte à União e instou o Parlamento a adotar a resolução necessária. A França lembra o país que a escolha decisiva é entre a família europeia para um futuro convergente e de desenvolvimento ou avanço para o desconhecido. O governo tem votos suficientes no Parlamento para fazer passar a resolução do acordo com a Bulgária, mas a revisão constitucional necessita dos votos de 2/3 dos deputados e isso não se prevê que possa acontecer. O presidente dos Estados Unidos terminou a visita a Israel, reiterando o apoio à solução de 2 Estados para o conflito israelo-palestiniano. No final da visita, Joe Biden deixou no ar uma mensagem de esperança. Deve haver um horizonte político que o povo palestiniano possa realmente ver ou, pelo menos, sentir. Não podemos permitir que o desespero roube o futuro para o qual tantos têm trabalhado durante tanto tempo. Portanto, mesmo que o terreno não esteja propício neste momento para reiniciar as negociações, os Estados Unidos e a minha administração não desistirão de tentar aproximar os palestinianos e os israelitas. Após meses de tensões e violência, o presidente palestiniano Mahmoud Abbas apelou à paz com Israel. Tal como Biden, Abbas quer justiça para a jornalista Shirin Abu Akleh, morta por forças israelitas em maio. Em relação ao assassinato da jornalista mártir Shirin Abu Akleh, os assassinos têm de ser responsabilizados. Porque a continuação de tudo isso levará a uma escalada por um lado e por outro à perda da esperança por um amanhã melhor. Após a visita aos territórios palestinianos, Biden dirigiu-se para o aeroporto, onde era aguardado pelo presidente e primeiro-ministro de Israel. O presidente norte-americano seguiu para a Arábia Saudita, uma visita que começou com um gesto de Riad, a reabertura do espaço aéreo às linhas aéreas israelitas.